Em meio aos contos intensos e sombrios da Bíblia, poucas histórias carregam um peso tão dramático quanto a morte de Jezabel, um fim brutal e simbólico, lembrado até hoje como uma das mortes mais chocantes das Escrituras. Imagine uma rainha poderosa, temida por reis, adoradora de deuses estrangeiros, manipuladora e impiedosa e, ainda assim, caída de forma vergonhosa e sangrenta, a ponto de seu corpo nem sequer ser enterrado. Essa é a história de Jezabel, a mulher que desafiou profetas, matou inocentes, governou pelo medo e acabou devorada por cães. Mas como uma rainha chega a esse destino tão cruel? O que ela fez para merecer tamanha desgraça? E por que, até hoje, sua morte é considerada a mais terrível de toda a Bíblia? Para entendermos o impacto da história de Jezabel, precisamos mergulhar no contexto em que esses eventos aconteceram. Falamos do reino do norte de Israel, que se separou do reino do sul, e Judá, e após a morte do rei Salomão, por volta de 930 a.C., ou meados do século X a.C. Nessa época, Israel enfrentava instabilidade política, marcada por reis que se desviavam dos mandamentos do Deus de Israel. Quando a Bíblia apresenta Jezabel, em hebraico, possivelmente Zevel, ela é descrita como filha de Etaal, rei dos Sidonios. A região fenícia de Sidom e Tiro, ao norte de Israel, era conhecida por seu comércio marítimo e pela adoração a diversas divindades, sobretudo Baal e Azerá, ou Astarte. Essas divindades cananeias eram cultuadas por rituais que iam contra o ideal monoteísta defendido em Israel. Ao se casar com Acabe, rei de Israel, Jezabel estabeleceu não apenas uma aliança política, mas também religiosa e cultural, trazendo para o reino do norte a influência de Baal e Azerá. Acabe, descrito em 1 Reis 16h30 como alguém que o fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, abraçou a adoração a Baal e construiu um templo para essa divindade em Samaria, 1 Reis 16:31-33. Isso intensificou o afastamento de Israel em relação ao Deus de seus antepassados, pois o culto a Baal passou a ser praticado em larga escala. Profetas devotados a Baal e a Azerá proliferaram, enquanto os profetas do Senhor eram perseguidos. Jezabel, nesse sentido, foi uma figura central na propagação da idolatria e usou seu poder para eliminar qualquer voz contrária, especialmente a dos profetas que permaneciam fiéis ao Deus de Israel. A perseguição religiosa aprofundou a tensão no reino, marcando o confronto que culminaria na famosa disputa entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 18. Nessa ocasião, Elias demonstrou o poder do Senhor ao orar e ver fogo descer do céu, consumindo completamente o sacrifício no altar, enquanto as preces dos profetas de Baal não surtiram efeito algum. Ainda assim, mesmo após esse milagre público, Jezabel não se curvou, pelo contrário, intensificou sua fúria contra Elias. A perseguição aos profetas do Senhor, mencionada em 1 Reis 18h04, evidenciou o terror religioso que Jezabel impunha. O profeta Elias se destacou como principal oponente do reinado de Acabe e da influência maléfica de Jezabel, denunciando abertamente a idolatria que a rainha fomentava. Mas a atuação de Jezabel não se restringiu à esfera religiosa. Ela também manipulava a política e influenciava as decisões do marido de modo a satisfazer interesses próprios e a manter o controle sobre o poder. Um dos episódios mais marcantes dessa manipulação é o da conspiração contra Nabote, relatado em 1 Reis 21. Nabote tinha uma vinha próxima ao palácio de Acabe, o rei a desejava e tentou comprá-la, mas o homem se recusou a vender a herança de seus antepassados. Jezabel, então, forjou cartas em nome do rei, organizou um julgamento fraudulento e contratou falsas testemunhas para acusar Nabote de blasfêmia. O homem, que era inocente, foi apedrejado até a morte, tudo para que Acabe realizasse o desejo de possuir aquela propriedade. A reação divina não tardou. O profeta Elias apareceu e, diante de tamanha injustiça, proferiu uma profecia de juízo contra Acabe, contra a casa real e, principalmente, contra Jezabel. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberiam também o sangue de Acabe, 1 Reis 21h19. E sobre Jezabel, Elias declarou: os cães devorarão Jezabel junto ao antemuro de Jezeel, 1 Reis 21h23. Por que cães? Na cultura da época, os cães eram considerados animais impuros, que vagavam pelas ruas e se alimentavam de restos, inclusive de corpos expostos.
Ser devorado por cães era uma das maiores humilhações imagináveis para qualquer pessoa, quanto mais para uma rainha. Embora a profecia tenha sido clara, Jezabel continuou viva por anos. Acabe acabou morrendo em batalha, 1 Reis 22, e seu filho, Jorão, assumiu o trono. Mas a sentença contra a casa real não foi esquecida, pois a Bíblia mostra que a profecia de Elias pairava sobre Jezabel e sobre os descendentes de Acabe. Ela permaneceu influente, atuante, manipulando os bastidores mesmo após a morte do marido. Até que surgiu Jeú, comandante militar de Israel, escolhido por Deus para exterminar completamente a casa de Acabe. Ele foi ungido pelo profeta Eliseu, sucessor de Elias, com a missão de dar fim aos idólatras e acabar com o legado de maldade instaurado pelo antigo rei e por Jezabel. Jeú matou Jorão, filho de Acabe, e também o rei de Judá, Acasias, que estava aliado ao reino do norte. Em seguida, dirigiu-se a Jezreel, onde Jezabel se encontrava. Ao ouvir sobre a chegada de Jeú, a rainha, já idosa, mas ainda altiva, pintou o rosto, arrumou os cabelos e se postou à janela do palácio, dirigindo insultos ao comandante que se aproximava, 2 Reis 9h31. Há quem diga que ela tentou seduzi-lo ou provocá-lo, ou mesmo manter uma postura de orgulho na hora derradeira. Jeú, inabalável, olhou para cima e gritou: "E quem está do meu lado?" 2 Reis 9h32. 2 ou 3 eunucos apareceram na janela, e ao seu comando, atiraram Jezabel lá de cima. O impacto da queda foi terrível, com seu sangue respingando nas paredes e nos cavalos, que a pisotearam. Jeú, sem demonstrar qualquer remorso ou sinal de luto, entrou no palácio e foi jantar, ignorando o corpo da rainha. Somente após a refeição, ele ordenou que a sepultassem. Porém, quando foram buscar o cadáver, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães tinham devorado o restante do corpo, cumprindo de modo literal a profecia de Elias. Assim, a mulher que se considerou acima de todos, inclusive de Deus, exterminou sem glória, sem honra, sem sepultura, numa humilhação pública e total. Para os israelitas, ser privado de sepultura era um destino terrível. Ser devorado por cães, então, era a expressão máxima de desonra. Jezabel, figura de poder e altivez, caiu da forma mais chocante, mostrando que seu domínio era efêmero diante do Deus de Israel. Algumas passagens do texto bíblico ressaltam que esse foi um juízo punitivo extremo, não só pela idolatria que ela promoveu, mas também pelos atos cruéis que perpetrou contra o povo do Senhor, como a execução dos profetas e a morte de Nabote. Sua morte aparece, portanto, como uma advertência inequívoca dos rumos que o abuso de autoridade e a recusa de submeter-se a Deus podem tomar. Chamar essa de a morte mais sangrenta da Bíblia não é exagero, mas talvez seja mais apropriado dizer que se trata de um desfecho profundamente simbólico. O foco não está apenas na violência da cena, mas no fato de que todos os atos de Jezabel, idolatria, injustiça, corrupção, se encontraram resposta no cumprimento inexorável da profecia. Durante anos, a sentença parecia tardar, mas, na narrativa bíblica, Deus dá tempo para o arrependimento ou até para que a perversidade chegue a um ápice inegável. Jezabel, por sua vez, nunca demonstrou sinais de mudança ou remorso. Persistiu na mesma conduta, o que a levou a ser julgada de maneira exemplar. Ainda que o episódio pareça distante, muitos intérpretes veem na história de Jezabel lições válidas para o presente. Ela evidencia como o poder corrompido pode arruinar vidas, quando não há limites morais ou espirituais. Mostra que não importa o quanto alguém pareça estar acima de tudo, ou a justiça, cedo ou tarde, se manifesta. A Bíblia registra outros casos em que profecias se cumprem, mas o desfecho de Jezabel é um dos que mais destacam a humilhação pública como reflexo dos crimes cometidos. A força do texto está em demonstrar que Deus controla a história e não deixa impune aqueles que deliberadamente se opõem à sua vontade. É interessante notar que o nome de Jezabel reaparece no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, 2h20. Ali, a comunidade de Tiatira é advertida a respeito de uma mulher que induzia o povo à imoralidade e ao sacrifício a ídolos, sendo chamada metaforicamente de Jezabel. Esse reaparecimento mostra que a reputação dessa rainha se tornou um paradigma de engano religioso e manipulação, servindo de alerta contra qualquer tentativa de corromper a fé e a moralidade dentro da comunidade cristã.
Outro ponto curioso é que, apesar de Jeú ter sido o executor da justiça divina, ele mesmo não foi um rei exemplar em todos os aspectos. Depois de eliminar a casa de Acabe e de supostamente erradicar o culto a Baal, ele manteve outras formas de idolatria em Israel, como o culto aos bezerros de ouro em Betel e Dan. Dessa forma, o texto bíblico indica que Deus pode usar um líder militar ou político para aplicar determinado julgamento sem que isso signifique uma aprovação irrestrita de sua conduta pessoal. A figura de Jezabel também extrapolou os limites do texto bíblico, aparecendo em referências culturais, literárias e artísticas ao longo da história. Às vezes, o nome Jezabel é utilizado para descrever qualquer mulher que manipule e corrompa, sobretudo sob a ótica religiosa. No judaísmo, comentaristas destacam que ela trouxe uma influência estrangeira perversa para Israel, enquanto a tradição cristã muitas vezes a vê como sinônimo de apostasia e doutrina falsa. O impacto dessa história perdura, principalmente por tratar de temas que ressoam em todas as épocas: o abuso de poder, corrupção da justiça, tentativa de subjugar a vontade divina e supressão violenta da verdade. Ao mesmo tempo, a queda de Jezabel ensina sobre a inevitável colheita daquilo que se planta. Embora no período em que viveu parecesse intocável, desfrutando de poder, riqueza e influência, ela acabou morta de forma infamante e desprezada pela sociedade. Além disso, o relato carrega uma mensagem de esperança, ainda que de modo irônico. Se o bem sofre sob governantes que se afastam de Deus e abusam de seu poder, há a certeza de que o mal não triunfará para sempre. Deus, em sua soberania, age a seu tempo, e situações que aparentavam impunidade são transformadas em exemplos de justiça exemplar. A morte de Jezabel, aliada à destruição de toda a casa de Acabe, revela que o Senhor não é indiferente aos clamores dos injustiçados, nem se omite diante de atos de crueldade. Por fim, a história de Jezabel não se limita a um registro sangrento de um período remoto. Ela ilumina a grande questão de como o uso tirânico do poder e a idolatria implacável podem corromper, gerar sofrimento e, eventualmente, colher consequências catastróficas. Nem mesmo uma rainha, cercada por status e prestígio, pôde escapar do juízo. Essa lição, escrita em letras fortes, ecoa a ideia de que ninguém está acima de Deus. Em vez de deixar essa figura restrita à antiguidade, o texto bíblico a transforma em um símbolo que continua pertinente ao longo dos séculos, tanto para alertar governantes e líderes sobre os riscos da tirania quanto para confortar os oprimidos com a certeza de que a justiça divina age. Assim, chegamos à conclusão de que a morte de Jezabel foi mais que um evento brutal, foi uma humilhação pública que cumpriu palavra por palavra aquilo que o profeta Elias havia anunciado. O fato de ter sido devorada por cães realça o grau de desprezo e insulto que recaiu sobre ela, reforçando a mensagem de que a soberba, a crueldade e o desprezo pelas leis divinas inevitavelmente conduzem à ruína. Nenhum trono, por mais firme que pareça, resiste ao julgamento do Altíssimo. E Jezabel, com toda a sua influência, beleza e arrogância, é o exemplo definitivo disso. Se você se sentiu impactado por este relato e considera importante que mais pessoas conheçam as lições que ele encerra, não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever. Afinal, são histórias como essa que nos lembram de um princípio que transcende os séculos: a justiça pode tardar, mas jamais falha, e diante dela não há posição humana capaz de resistir.